uso excessivo das redes sociais pode levar jovens à depressão. Museus de Ribeirão Preto sofrem com descaso e abandono. Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto passa por dificuldades. Vegetarianismo cresce, mas ainda sofre preconceito. Mistura de nutrientes na ração dos animais possibilita a produção de leite biofortificado. Não perca também a dica de filme no Mandando Ver. Começa agora o Lente Aberta. Segundo pesquisa, quase a metade dos brasileiros está conectada na internet. As redes sociais são as principais ferramentas que os jovens utilizam. Mas os especialistas advertem, o uso em excesso pode causar consequências físicas e psicológicas. As formas de ficar online são muitas. Alguns jovens usam mais de um aparelho ao mesmo tempo. Olhos atentos e dedos rápidos são características entre os usuários das redes sociais. Fico o dia inteiro no WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Enfim, já se tornou um vício, um hábito ficar o dia inteiro nas redes sociais. Igor já é mais cuidadoso, prefere não ficar tanto na internet. Faço uso mais moderadamente, não faço uso nem exagerado e também eu utilizo ela como forma de convívio social mesmo, meio para se interagir com as pessoas. O tempo que a gente leva, muitas vezes, na frente de um celular não é um tempo que a gente leva lendo um livro. Bruna faz parte da realidade de jovens que ficam cada vez mais tempo nas redes sociais. Ela admite ficar conectada pelo menos 12 horas por dia e esse uso já traz consequências. Esquecer de fazer alguma coisa, esqueci em casa, por exemplo. Minha mãe pediu pra fazer lavar louça. Ah, mãe, já vou. Fica lá na internet, esquece de fazer. Na faculdade, se eu ficar muito com o celular na mão, o fato de eu ficar até muito tarde conversando no WhatsApp, acordar cedo, acaba atrapalhando, mas é gostoso, né? Então, a gente faz. A mãe de Bruna fica preocupada com os excessos da filha nas redes sociais porque vê o prejuízo que isso está causando. Atrapalha algumas coisas na produção da escola, tá? Ela está na aula, ela está respondendo alguma coisa, perde noite de sono conversando com uma amiga, tem uma prima que ela conversa o tempo todo, fica até de madrugada conversando, quer dizer, amanhã cedo vai acordar com sono, fica difícil. Então tem bastante coisa assim que prejudica e vai prejudicar mais lá na frente, se ela continuar a ficar tão escrava assim de celular, não pode não. Computador, tablet, celular, ferramentas que através das redes sociais têm conectado principalmente os jovens. Mas o uso em excesso pode trazer prejuízos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, milhares de jovens brasileiros sofrem de depressão e os especialistas alertam, o uso em excesso tem causado problemas. Para esse psicólogo especialista em atendimento de jovens, o isolamento, a falta de contato pessoal e a projeção de uma vida perfeita na internet pode levar à frustração e à depressão. O aumento do tempo que os jovens começaram a ficar na internet, houve uma relação direta com o aumento da tristeza, da depressão, da frustração, porque eles ficam cada vez mais se comunicando via internet, né, no mundo virtual, e cada vez menos eles estão se comunicando pessoalmente. O excesso do uso das redes sociais também pode levar ao sedentarismo e causar problemas de saúde, segundo o especialista. Eles estão se movimentando cada vez menos, e aí nós temos os problemas da saúde, né, saúde física e não só emocional. Problemas como obesidade, nós já encontramos jovens com pressão alta, com colesterol, coisas que nós não tínhamos nessa quantidade que temos hoje. O psicólogo chama a atenção para os primeiros sinais que os jovens apresentam antes de desenvolverem uma possível depressão. Que eles começam a ficar mais isolados, eles começam a verbalizar com mais frequência que nada dá certo na vida deles e ficam com uma aparência mesmo de tristes. E no próximo bloco vamos falar sobre o abandono dos museus de Ribeirão Preto. Não perca também a reportagem sobre as dificuldades da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. A gente volta daqui a pouco. Museus municipais de Ribeirão Preto estão abandonados. Falta investimento do poder público. Mas esse não é o único problema. Há também falta de interesse da população. Piso danificado, cupins, rachaduras e infiltrações.
Esse é o cenário da maioria dos museus municipais de Ribeirão Preto. Para se ter uma ideia da atual situação desses locais, o MIS, Museu de Imagem e Som, não possui mais sede. O que era acervo virou depósito e poucos sabem hoje onde ele está instalado. O MIS, ele estava lá na Rua São José, que era um espaço imenso, um espaço próprio para o museu. Na época não renovaram o contrato e o MIS veio aqui para a Casa da Cultura. Ele veio de uma certa forma encaixotado. Problemas o MIS tem, problemas sérios, é evidente que tem. Todos nós temos problemas, principalmente nos dias atuais. Os museus andam esquecidos pela cidade. Esta, que foi a casa de um importante barão do café, hoje é sinônimo de descaso e abandono. E aí fica uma pergunta. Em uma sociedade onde não há o hábito de se cuidar dos museus, como é possível preservar suas tradições? O Museu Histórico, que era a antiga sede da Fazenda, e também o Museu do Café, que ficam na mesma área dentro do campus da USP de Ribeirão Preto, estão na mesma situação. A ação do tempo e a falta de reformas e manutenção estão destruindo parte da história da cidade. A falta de manutenção dos museus, que vem acontecendo não só nessa administração, mas em todas as administrações, quebrando telha, tendo goteira, o forro apodrecendo, tendo problema de cupim. É um espaço muito grande, são poucos funcionários. Realmente é muito sério. A varanda desse prédio histórico aqui também foi interditado, que o piso estava cedendo, alguns lugares podres. Então esses cuidados todos a gente está tomando, está sendo interditado. E o museu ele sofre com a ação do tempo e com falta de projetos de restauro. Durante muito tempo, a prefeitura, que é responsável pelo museu, não constou em seu orçamento recursos para uma manutenção anual desses museus. E por isso, o museu chega num estado muito preocupante. Segundo essa historiadora, os museus são fundamentais para se preservar a história de um local. Abandonar o museu significa perder parte do passado. Ela perde uma parte da história dela, da história da família dela, dos ancestrais dela, porque os museus costumam ser temáticos. Nós mesmos temos aqui o Museu da Imagem e do Som, temos também o Museu do Café, o Museu Histórico, o Museu de Arte. Então, cada um é uma temática diferente, engloba uma parte específica daquela história. Então, se você perde um Museu de Imagem e Som, por exemplo, é uma parte da história da comunicação daquela cidade que está se perdendo. A prefeitura garante que está em busca de parcerias privadas e leis de incentivo para pôr em prática um projeto de revitalização total dos museus da cidade. O projeto deve ser feito em 3 etapas. A primeira etapa em 2016, né? A aprovação do projeto 2015 agora, porque tem que explicar, né? Esse projeto tem que ser primeiro aprovado no CONDEFA, que é o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado de São Paulo, e depois esse projeto ele vai para o PROAC e para o Rouanet também para ser aprovado. Ainda que a prefeitura cumpra essas promessas e que a cidade tenha de volta seus museus em bom estado, outra questão que deve ser debatida é a falta de interesse da população em frequentar os museus. Infelizmente, são poucas as pessoas que têm esse olhar mais cuidadoso para os museus. A gente não tem muito essa política aqui no país, em Ribeirão também não. Temos alguns programas escolares que acabam levando as crianças para o museu, mas a gente escuta muito assim, vamos logo que a gente tem que ir para o shopping. Não são só os museus municipais que estão abandonados. As praças públicas também têm preocupado a população de Ribeirão Preto. E falando em patrimônio público, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto é parte importante da história da cidade. Mas vem passando por dificuldades e por isso alguns projetos foram criados para tentar mudar essa realidade. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, fundada em 1921, faz parte da trajetória histórica da cidade. Muitos projetos são desenvolvidos pela orquestra com o objetivo de difundir a música erudita e destacar o trabalho que realiza para a cultura regional e nacional. Todos os meses ela se apresenta ou no Teatro Pedro II, ou no Teatro Municipal, ou nas igrejas, como na Catedral e outros ambientes, às vezes em praça pública ou em parques. Então a orquestra está sempre presente na vida de Ribeirão Preto.
Apesar de todo esse trabalho e 94 anos de história, hoje a orquestra passa por grandes dificuldades. Ela tem o nome de orquestra sinfônica, mas ela é mantida por uma entidade privada, que é a Associação Musical de Ribeirão Preto. E por conta disso, ela depende do apoio da iniciativa privada. Num momento de crise econômica como o país está passando, e é natural que a capacidade de colaboração das pessoas, das empresas e dos órgãos públicos acabe ficando diminuída. Além das dificuldades financeiras enfrentadas pela Orquestra de Ribeirão Preto, a falta de público é outro fator que agrava a situação. Formar um público que aprecia a música erudita é um desafio, e é este um dos principais objetivos do Projeto Alma: inserir jovens na música de concerto. O Projeto Alma é a primeira iniciativa com função pedagógica e resgata a experiência artística que o aluno já possui. Na verdade, ele tem uma política pedagógica que investe na formação artística, técnico-expressiva, né? Embora ele também tenha uma demanda social, o principal dele realmente é o aluno ter uma formação acadêmica na área da música clássica, né? A ideia é que o aluno saia com uma formação artística bastante integral. Leonardo, que participa há 2 anos do projeto, e Suelen, que chegou há pouco mais de 6 meses, são exemplos de como a música clássica pode atrair jovens músicos. É um projeto de excelência que não se encontra em qualquer lugar, de professores muito bons, de muito talento. Então, aqui é um lugar assim único. A minha família, o meu pai principalmente, sempre incentivou, né, a estar ouvindo, né, a música erudita, né? Então, assim, eu já tinha esse gosto desde pequeno mesmo. O projeto acrescenta para um musicista tudo que ele precisa, né? Desde de história da música, de técnica, de instrumentística, de tudo isso, ele é muito importante para mim, tem me acrescentado tudo na minha carreira de musicista. A academia oferece bolsas aos alunos que se destacam em projetos sociais e culturais. Hoje, são aproximadamente 130 participantes. Vamos tentar consolidar na comunidade de Ribeirão Preto que a orquestra pertence a todos nós, que a orquestra é uma instituição da cidade de Ribeirão Preto, que nós recebemos dos nossos avós, porque ela já tem 94 anos, e que nós temos o encargo de cuidar dela para poder entregá-la aos nossos filhos e aos nossos netos, para que eles também desfrutem desse equipamento cultural tão importante. Depois do intervalo, não perca uma reportagem sobre uma ração que permite que animais produzam um leite biofortificado. O Lente Aberta volta já. Uma pesquisa realizada em Ribeirão Preto produz leite biofortificado. O objetivo é buscar melhorias na qualidade de vida das pessoas. Confira a reportagem de Werlon Júnior para o concurso ABAG de jornalismo. A rotina de trabalho do Sr. Baltazar começa cedo aqui na fazenda. Primeiro, ele alimenta as vacas com uma ração especial e depois começa a ordenha. O que tem que fazer é lavar os tetos, tudo dela, desinfetar, né? Tirou o leite, tudo, acabou. Aí depois que faz a limpeza do pátio, dos equipamentos, dos maquinários, né? Para ficar para a próxima ordenha de tarde. Os animais aqui da fazenda, que pertencem à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios em Ribeirão Preto, são muito bem tratados. Há 5 anos, um estudo realizado em parceria com pesquisadores da USP de Pirassununga e Ribeirão Preto busca melhorar a qualidade do leite para o consumidor através do fornecimento de uma alimentação saudável para o animal. A gente alterou a dieta das vacas com a inclusão de alguns antioxidantes e do óleo de girassol para alterar o perfil de gordura e de minerais e vitamina presentes no leite. Ele utiliza um organismo que nessa situação pode ser um organismo vegetal ou um animal, e a gente acrescenta na alimentação desse vegetal ou animal aquele nutriente ou aquela vitamina que a gente deseja que seja produzido pelo organismo. E no nosso caso em particular, nós estamos usando a vaca. Depois da ordenha, as vacas voltam para o pasto e o leite vai para este laboratório,
onde são realizados testes para saber a qualidade do leite e se ele pode ser consumido. Depois de aprovado, o leite, que já está biofortificado através da vaca, segue para uma mini usina, na própria fazenda, onde são realizados mais testes antes de ser embalado. Para testar as propriedades nutricionais do leite biofortificado e seus benefícios, o estudo apresentou 4 tipos diferentes de dieta para os animais, produzindo 4 tipos de leite biofortificados. Em cada uma dessas embalagens, o leite tem uma composição, variando em termos de minerais, vitaminas e tipos de gordura. Esse leite ele era pasteurizado em pasteurização lenta, de acordo com a legislação do CISP, e era envasado sem nenhum contato, sem nenhum enriquecimento, tudo certinho dentro do leite, direto da vaca para o consumidor. Então aí tinham as 4 cores de cada tratamento. E ninguém sabia o tratamento que era, até encerrar o experimento. No início da pesquisa, o leite biofortificado foi distribuído para crianças em uma creche da cidade de Casa Branca. No segundo projeto, o leite foi destinado para uma instituição que abriga idosos em Ribeirão Preto. E depois da alimentação diferenciada dos animais, a ordenha, o embalo e o consumo do leite biofortificado pelos idosos, esse foi um dos laboratórios usados pelos pesquisadores para calcular a eficiência do projeto. É daqui que começaram a sair os resultados, que têm sido positivos. A suplementação por 12 semanas desse leite biofortificado melhorou os resultados, principalmente em relação ao lipidograma, que houve uma redução nessa população que consumiu esse leite. Houve uma diminuição da glicemia, alguns exames de uremia, e os efeitos mais surpreendentes foi na parte de imunologia. Então, a gente percebe que existe uma resposta, uma diminuição de um processo inflamatório em resposta a essa suplementação. O coordenador geral do projeto acredita na importância da pesquisa, que pode ser uma aliada na nutrição do futuro. A ideia é, então, produzir esse alimento em grande escala, para poder colocar no mercado no futuro. O projeto, na verdade, ele é inédito. O inédito dele é a presença desde a ração das vacas até quem está consumindo leite. É uma conquista brasileira e isso é fruto da parceria. Trabalhar sozinho a gente não consegue. Os pesquisadores envolvidos no projeto consideram o leite biofortificado uma pesquisa de longo prazo, mas já apostam em resultados promissores. Por exemplo, a gente está procurando, através do uso de plantas medicinais, para ver a prevenção de insônia, de câncer de mama, através da ração das vacas para quem vai consumir o leite. Uma pesquisa feita pelo Ibope Mídia apontou que 21% das brasileiras vão às compras para se sentirem mais felizes e mais calmas. No Brasil, as regiões Sudeste e Sul são consideradas as áreas que mais consomem, pois existe uma maior movimentação financeira. O comportamento de consumir sem necessidade pode se transformar em uma doença. A oneomania, você sabia? Ela atinge 3% da população brasileira. E o vegetarianismo é uma prática que vem aumentando entre os jovens. Mas quem adota a dieta sem carnes ainda sofre muito preconceito da população. Nunca tomou um antibiótico. Quem vê a dona Teresa feliz e despreocupada, mal sabe que a vida dela não foi sempre assim não. Vegetariana há 22 anos, Teresa conta que no passado, a vida das pessoas que não comiam carne era muito mais complicada do que hoje em dia. Hoje é mais fácil, já tem mais opção, mas quando eu comecei há 22 anos atrás, era uma dificuldade enorme, as pessoas não aceitavam isso, não viam isso com bons olhos, na verdade. Então, tinha até uma rejeição a respeito, né? E a dificuldade hoje não é para achar mais produtos, não, já tem bastante coisa no mercado. A Vitória não pode reclamar. Se tornou vegetariana aos poucos e há pouco tempo. Totalmente, sem todas as carnes, faz 2 anos praticamente, mas a carne vermelha, que foi a primeira que eu parei, vai fazer 5. Mas será que dá mesmo para ficar sem comer carne? A dieta vegetariana, mal informada, é bastante perigosa, porque ela pode vir a levar o indivíduo a um consumo excessivo de carboidratos, principalmente carboidratos refinados. A dieta do vegetariano, ela pode ser super equilibrada, ele pode viver super bem com uma dieta vegetariana, desde que ele busque ajuda com um profissional da área para se informar. Quais os melhores alimentos? Quais são os alimentos fontes desses nutrientes para que eu tenha uma vida nutricionalmente saudável?
É, dona Tereza, a nutricionista explica que dá sim, só que tem que consultar o especialista. Não é só tirar a carne do prato, não. Não há estatísticas sobre o número de brasileiros que decidiram seguir uma dieta vegetariana, mas especialistas acreditam que o grupo das pessoas que se alimentam sem carne cresce a cada dia no país. Uma prova disso é o surgimento de sites e aplicativos que oferecem dicas para quem resolveu abrir mão de tentações como um bife acebolado ou hambúrguer com bacon. As grandes marcas do setor de alimentos também já perceberam esse crescimento e estão lançando novos produtos. Mas mesmo com essas novidades, os vegetarianos ainda encontram muita dificuldade na hora de se alimentar. Quando não sofrem com a falta de produtos e restaurantes, sofrem com as brincadeirinhas das outras pessoas. Todo mundo acha uma piadinha, às vezes de mau gosto até, mas todo mundo faz uma brincadeirinha a respeito do assunto. Para Cristina, esse preconceito reflete um comportamento social em que a carne é sempre a estrela do prato. Eles trazem essas questões, essas dificuldades para enfrentar a vida social. Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque quando eles chegam em algumas festas, dificilmente encontram opções, visto que a grande maioria das pessoas fazem um consumo excessivo de carne. O Celso, por outro lado, percebeu que comer bem, seja com ou sem carne, virou tendência e resolveu investir nesse ramo. Esse ramo tem crescido muito, tanto com produtos veganos, produtos naturais, produtos vegetarianos, enfim. Hoje tem uma gama muito grande de produtos, só para você ter uma ideia, na loja tem mais de 2.000 itens de produtos nesse estilo, né? Mas confessa, dona Tereza, durante esses 22 anos, teve algum momento em que a senhora quis comer carne? Nem no Natal, quando a casa fica com aquele cheirinho gostoso? Não, eu não tenho vontade nenhuma de comer carne, nenhuma, de espécie alguma. Inclusive eu faço, porque o meu marido e a minha filha mais nova, eles se alimentam com carne ainda. Então eu faço, mas vontade, em nenhum momento eu tive vontade de voltar a comer, ou de sentir vontade de comer qualquer coisa derivada de carne. Então fica a dica, vegetarianos ou não vegetarianos, todo mundo tem direito de comer bem. Ao ser despedida, uma produtora de programa de TV vê seu sonho de trabalhar em Nova York se tornar realidade. Mas seu novo emprego pode trazer grandes desafios. Confira agora a nossa dica do quadro Mandando Ver. Olá, galera, ligada no Lente Aberta. A dica do Mandando Ver dessa edição é o filme Uma Manhã Gloriosa. A trama é uma comédia americana de 2010 que foi dirigida por Roger Mitchell, também diretor da comédia romântica Um Lugar Chamado Notting Hill. Rachel McAdams é Beck Fuller, uma produtora de televisão cuja carreira e a vida amorosa estão indo de mal a pior. Demitida de um jornal local, Beck aceita o convite para trabalhar no Daybreak, um programa matinal com péssimos índices de audiência. Hi, Becky Fuller. Hi. Oh, hi, this is Jerry Barnes calling from IBS in New York. How are you? Good. Terrific. Listen, I'm calling because I received your resume, all 5 of them, actually. And it just so happens that we're looking for somebody. I'll take it. Wait, I haven't told you what it is yet. Sorry. Well, our morning show has a vacancy. I'll take it. So... A tarefa de Beck é aumentar a audiência e revitalizar o Daybreak, e tem poucos dias para fazer isso antes que cancelem o programa e ela perca o emprego. O único problema é que para elevar a audiência, ela precisa fazer muitas mudanças. Entre elas, convencer o premiado Mike Pomeroy, interpretado por Harrison Ford, a apresentar matérias de moda e amenidades ao lado de uma ex-Miss Arizona. Here's me with an official offer. Mike Pomeroy, the IBS network would like to offer you the position of co-host of Daybreak. You're joking. No, actually I'm not. Beck terá que se virar para driblar o humor dos apresentadores e tentar ser reconhecida profissionalmente. Além disso, ela busca viver um novo amor com um colega de trabalho, Adam Bennett. So now is an excellent time for you to take up drinking. And I came by to say that sometimes after work a few of us go over to Schiller's on Madison. So, you know, if you're ever around. Essa tarefa não será fácil, né, Larissa? Isso mesmo.
E para os apaixonados por cinema, fica aqui a nossa dica. E aí, ficou tentado em assistir Uma Manhã Gloriosa? Então corra, não perca essa dica do Mandando Ver de hoje. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.